Nos próximos minutos, a gente vai ter a oportunidade de escutar a Fátima Fernandes, da ASBAI, e ela vai nos falar a respeito de quais são os principais desafios para a prevenção e diagnóstico das doenças respiratórias crônicas e como superá-los. Fátima, é um prazer ter você aqui. Muito obrigado. Boa tarde a todos. É um imenso prazer representar aqui a ASBAI nesse fórum tão importante e tão necessário para os dias de hoje, para os dias de sempre, na verdade, onde a gente pode discutir e propor alternativas de melhoria para contornar esse grave problema de saúde pública que são as condições respiratórias crônicas. Então, agradeço ao Mark, a toda a equipe do Fórum pelo convite, e trouxe aqui uma pequena apresentação. Eu ouvindo os colegas que já me precederam, vejo que a gente vai bater muito nas mesmas teclas, né, nas mesmas questões, nas mesmas problemáticas, mas isso é muito importante porque só soma esforços para a gente conduzir melhor esse problema. Deixa eu só tirar aqui o vídeo. Pronto. Como já foi dito, né, para a gente enfrentar uma questão que está aí alarmante, como um problema de saúde pública, o primeiro ponto de partida é entender essa magnitude do problema, né? Então, já foi mencionado aí vários números, né, de prevalência, tanto no Brasil quanto no mundo, né? Aí a asma atingindo aí mais de 260 milhões de pessoas no ano de 2019, com quase 500 mil mortes, né, relatadas aí no relatório da OMS, perdão, a DPOC também com mais de 3 milhões de mortes por ano, sendo a terceira principal causa de óbito global. Aqui no Brasil, a gente tem essas referências que se repetem, mais de 1,7 milhão de internações por asma todo ano, mais de 8 mil óbitos que está alarmando muito, apesar de a gente talvez ter diminuído o número de internações, a gente vê que os óbitos continuam num patamar bastante elevado. O tabagismo, né, compreendendo aí uma prevalência ainda importante de fumantes nos adultos, e agora essa questão de saúde pública dos adolescentes, às vezes até crianças, com o uso do vape, e a poluição atmosférica, né, que é a bola da vez aí nesse ano, inclusive, como uma causa importante que vai contribuir para a piora das doenças respiratórias. Falando um pouquinho mais sobre a asma, então a gente sabe que ela é uma doença crônica respiratória, das mais comuns em crianças e adultos jovens, que a prevalência é variável de acordo com as diferentes regiões, os diferentes países. Aí a gente tem a iniciativa Isaac, né, que avaliou bastante essa questão da prevalência em diferentes cortes de faixa etária. No Brasil, existem muitas desigualdades sociais, econômicas, educacionais, que, quando se trata de populações menos privilegiadas, a gente vai ter um maior risco de mortalidade. A mortalidade, embora a gente possa dizer que ela ainda é rara na asma, mas é inaceitável, pois ainda existem tratamentos que podem contornar esse problema e torná-la evitável. E outras questões envolvidas, como acesso à saúde, manejo dos diferentes tipos de asma, fenótipos, endótipos de asma, que podem conduzir a uma melhor alternativa terapêutica. Então, a asma no Brasil acomete aí cerca de 20 milhões de brasileiros, chega aí a 350 mil, bater esse recorde aí de internações por ano. Aqui existem vários estudos que mostram diferentes números, né? Nesse estudo, com 12 mil mortes relatadas entre 2019 e 2023, compreendendo bem aí o período da pandemia, né? Um nível bastante alarmante, mas que se perpetua. Cerca de 60% dos pacientes com asma grave não têm controle adequado, a gente vai ver um estudo sobre isso, e 69% dos adultos com asma grave já sofreram algum tipo de internação. Então, o primeiro tópico de desafio, que é o tema da nossa exposição, para contornar esse impacto da asma, seria o diagnóstico, né? O diagnóstico preciso, precoce, de maneira eficiente, ampla, acessível, né? A gente sabe que o diagnóstico da asma tem um fundamento clínico, mas que é importante a gente ter outras estratégias para aprofundar esse diagnóstico, como uma função pulmonar, espirometria,
para a gente poder classificar, ajudar na classificação dessa asma, e ainda agora, mais recentemente, os biomarcadores, que vão suportar a possibilidade de uma fenotipagem, o monitoramento através desses mesmos biomarcadores e o prognóstico e predição de resposta terapêutica para os casos mais graves, a escolha, né, da alternativa terapêutica e a resposta terapêutica. E aí a gente pode ter aí a contagem dos eosinófilos no sangue, que é um exame bastante basal, bastante acessível, mas que não ainda atinge os níveis necessários de utilização. A fração de óxido nítrico exalado, essa sim, um pouquinho não, um bastantinho mais difícil de acesso, e a identificação do perfil T2, né, da condição alérgica, né, através da avaliação da imunoglobulina E, do anticorpo, IgE, e da IgE específica para os alérgenos, no caso das asmas alérgicas. A rinocinusite com polipose nasal tem, como já foi dito também, uma prevalência global estimada em cerca de 9%, e com pólipos associados, mas aproximadamente 0,65%. Importante lembrar que em casos de asma grave essa prevalência vai ser bem aumentada, a gente não tem dados ainda consistentes aqui do nosso país, mas na Espanha, por exemplo, existe uma referência muito grande dessa associação com polipose nasal. Desnecessário dizer que esses casos vão estar associados a maior gravidade, piora do controle, mais exacerbações. E no Brasil, a gente sabe que em asma a gente tem uma prevalência aí de cerca de 90% dos quadros de rinite, mesmo aquelas rinites que não chegam a ser uma rinocinusite crônica com polipose, a gente tem fator de piora relacionado à questão da função nasal. E quando sim está associada à polipose, nós estamos diante de um quadro mais difícil de diagnóstico e também de tratamento. Esses estudos, né, mostram aqui, no decorrer dos anos, de 2008 a 2013, que foi o período compreendido aí nesse estudo, que houve uma tendência discreta da diminuição das mortes e da hospitalização um pouco mais marcante. Entretanto, o primeiro item ali é mortes em geral, e aqui no lado esquerdo, o gráfico de baixo se refere à mortalidade intra-hospitalar, e ao lado o tempo de hospitalização desses pacientes. Então, isso ainda está em patamares bastante elevados, e na tabela ao lado a gente vê o impacto econômico, né, que já foi mencionado aí, que continua muito alto, apesar da diminuição das hospitalizações. Dados mais recentes mostram aí uma variação também nesses números, como, por exemplo, esse primeiro estudo que foi feito por Pinheiro e colaboradores, acho que o Dr. Pizzichini faz parte desse grupo, que identificou mais de 8 mil mortes intra-hospitalares e cerca de 1,7 milhão de hospitalizações por asma nesse período de 2008 a 2021, e Brum e colaboradores mostram outros dados com um número de mortes bastante mais elevado, com uma tendência de aumento anual de 2,6%, com preocupação maior em relação ao Nordeste e à região Sul, que apresentou um acréscimo anual mais importante. Então, isso tudo nos faz concluir que a mortalidade por asma ainda é um problema de saúde pública, que precisa ser melhor conduzido, e, em especial, a dificuldade no acesso ao diagnóstico e ao tratamento das emergências fora do hospital.